Olá, ouvinte. Aqui é Maurício Casemiro quem fala e esse é o podcast Café com Tecnologia. Começamos agora então o nosso segundo podcast aqui no Café com Tecnologia e o assunto de hoje é telefonia IP, PABX virtual, VoIP, softphone, ou seja, soluções de comunicação por voz na era digital, né? Então, eu vou começar falando sobre o que dá suporte ao serviço de voz, que são os servidores, né, de PBX, de SIP, onde nós temos uma infraestrutura de SIP Trunk, né? Qual é a empresa que hoje pode até estar em uma solução dessa mais moderna, mas que já usou aí uma telefonia convencional, né, com a operadora XYZ e o seu telefoninho ali. E aí depois até já adotou um servidor PBX, enfim, uma infraestrutura de voz digital, mas começou a sua primeira fase de migração indo para um telefone de mesa, por exemplo, esses telefones conhecidos da Polycom, acho que é a Avaya, né? E aí, claro, um salto tecnológico, mas com vários outros recursos que começam a entrar e você começa a usufruir, como a possibilidade de você colocar no mute, fazer transferência entre ramais e assim por diante. Fora a qualidade de voz, né? Uma voz com um brilho melhor, com um brilho maior e assim por diante. Mas não deixa de ser um telefone físico e ter a necessidade de você atender, né? Pegar, tirar do gancho, colocar aqui, ó, escranchado entre o ombro e a cabeça, né? O famoso formato torcicolo, onde você tem que ficar ali, se você não tiver com a mão e quiser operar com as duas mãos, você engancha ele ali na cabeça junto com o ombro para poder digitar alguma coisa, enfim, escrever alguma coisa. E a gente está acostumado, né? Mas aí chega o nosso astro principal, o nosso softphone. O softphone ele vem justamente para abolir todas essas questões, esses entraves, tá? Porque ele é um telefone de software, ele vai funcionar no seu computador como um programa. Ele tem uma interface de discagem muito semelhante ao que tem nos discadores de telefone, com as teclas de discagem de 0 a 9 e as funcionalidades específicas para transferência de chamada, para colocar o pessoal em conferência, para dar mute e assim por diante. Então, primeira coisa que é muito importante, mãos livres, tá? Quem experimenta telefonia IP, VoIP, quem experimenta uma solução de dados virtual, de telefonia virtual, com softphone é um caminho sem volta. Eu digo para você que hoje, mas jamais que eu volto. Eu não volto nem para o telefone de mesa, que ainda assim é telefone IP, né, que tem ali os recursos de voz digital, de tecnologia de transferência de voz digital, que tem VoIP e tudo. Quero a Deus voltar para uma telefonia que é convencional. Telefonia convencional tem em casa, né? Tem minha operadorazinha ali, XYZ. E aí eu atendo, faço ligação com um aparelho sem fio ali, que é o que me permite uma mobilidade um pouquinho maior, mas ainda assim é um aparelho que eu tenho que colocar aqui no ouvido, né? Não tem nenhum recurso de transferência de chamada, até porque é residencial, né? Então não tem essa necessidade. Agora, para uma empresa onde você tem várias pessoas trabalhando em vários departamentos, em andares diferentes, como é que você vai fazer para transferir? E outra, em tempos de Covid-19, você tem a questão de estar trabalhando em home office. Não só você, mas os seus colegas de trabalho também. E o seu colega de trabalho vai estar na casa dele, que não necessariamente é no mesmo bairro, cidade, estado que o seu. Você pode ter colega trabalhando em outro estado, por exemplo. Já que vai home office, ele foi para casa, meu colega X foi para casa dele lá em Minas Gerais e está trabalhando de lá. Eu estou trabalhando aqui de São Paulo e tenho mais alguns colegas de trabalho que moram em São Paulo e estão home office também. Existem pessoas que ficaram pouquíssimas lá na empresa, né, com a distância aí apropriada para não transmitir a Covid, né, o coronavírus. E aí você encontra empresas que têm esse formato misto aí, um pouquinho do pessoal ainda no escritório e grande parte em casa, né? E aí você tem esse formato para os que não foram mandados embora, que a gente sabe que alguns não teve jeito, né? As empresas tiveram que reduzir seu quadro de funcionários. Bom, o fato é que se eu estou em casa e eu estou com meu softphone conectado ao meu serviço de telefonia,
Eu posso fazer transferência de chamada sem estar no mesmo prédio, sem estar no mesmo espaço fixo. Faço atendimento inicial aqui de um cliente potencial, por exemplo, né? O famoso lead é aquele que chega para poder tirar dúvida e a gente vai primeiro tirando a dúvida, depois tratando ali o que a pessoa traz como uma dúvida, um questionamento, né? E é claro que a intenção é atender e nesse atendimento converter em venda, né? Dependendo do interesse. Dependendo do interesse ali, você vai tratando até converter em venda. Esse é o processo de CRM, inclusive, né? E aí eu tenho mãos livres. Enquanto eu estou com o headset aqui, que é aquele fone que tem o microfone, pronto, posso digitar à vontade, pegar a caneta aqui, escrever. Enquanto eu converso, não tem mais praticidade maior do que isso. Pô, e se você está com um headset que ele é sem fio, a mobilidade é maior ainda. Você levanta, imprime um arquivo, vai lá na impressora. Enquanto conversa com ele, faz um monte de coisas. E o cliente, na verdade, quem está do outro lado da linha, nem sabe. Um outro ponto é que se você tem um headset com um abafador de ruído, geralmente os fones bons eles cobrem sua orelha, né? Então os ruídos que estão externos ali, que estão acontecendo no escritório ou não, acabam não te atrapalhando mais, o que uma telefonia convencional de um aparelho aqui no ouvido iria te atrapalhar, né? Um pouquinho, que seria escutar ali e atrapalhar a ligação. O que mais? Eu tenho lista de contatos rápida, eu não preciso ficar discando, eu posso discar se eu quiser, mas eu tenho no softphone um gestor de identidades, eu tenho ali todos os contatos, é só começar a digitar o nome da pessoa ou da empresa ou do e-mail e ele traz a correlação. Um clique basta para ele começar a discar para telefonar. Fora isso, eu tenho um painel com histórico de chamadas, onde eu tenho registrado a data, a hora, a direção da ligação, ou seja, se eu recebi a ligação ou se eu fiz a ligação, e a duração da ligação. Uma chamada aí de 35 minutos. Eu vou ter essa informação para mim. Tenho integração também com os meus contatos do Outlook, isso é fantástico, porque se eu já faço gestão dos meus contatos no Outlook, basta que eu instale o softphone com a opção de sincronia de contatos, para que esses contatos passem a aparecer no meu softphone também e eu faça a pesquisa do meu diretório de contatos do Outlook. Se eu tenho uma solução de CRM, seja ela Salesforce, Dynamics CRM, Pipedrive, enfim, são N soluções de mercado hoje, mercado brasileiro e o mercado estrangeiro para CRM. O fato é que quando você tem um formulário de uma identidade, um cliente potencial, um contato pessoa jurídica, você vai ter o campo de telefone de contato. Telefone comercial, telefone celular, alguns registram telefones residenciais ou telefones complementares, até fax, né? Que é uma tecnologia muito defasada, mas alguns formulários ainda têm a informação e por incrível que pareça, algumas empresas ainda usam fax, né? Eu não estou desmerecendo aqui, né? Deve ter sua utilidade, mas, por exemplo, para mim não serve, ok, poderia ter acabado com ele já, né? Esses telefones, eles têm máscara, né? Que é um padrão de preenchimento. Então, assim, você vai ter o DDI, que é o código do país, o nosso aqui do Brasil é mais 55. Se você dá um espaço, você vai ter, abre parêntese, código DDD, que é o código do estado. Moro em São Paulo, meu código é 11, então 11 fechou parêntese, tá vendo? Tudo isso é um padrão. A gente chama de máscara. Cada dado tem sua máscara. O CNPJ tem sua máscara, que são 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, e assim por diante, né? O CPF tem sua, o telefone também tem a sua máscara. Quando você tem um dado dentro de um campo que é de telefone, nesses softwares de CRM, por exemplo, né? Softwares de gestão de relacionamento com o cliente, pode ser no ERP também, pode ser em qualquer outro software ou até página de internet, tá? E você tem a máscara do dado, aquilo vira um call to action, né? Um clique para ação. Ou seja, se você configurar ali o call to, que é um protocolo, você vai ter... Não tem um protocolo de e-mail que você configura quando você quer mandar e-mail através de um link de texto? Experimente no seu Microsoft Word e digitar assim, ó, o e-mail da sua empresa. contato@minhaempresa.com.br. Seleciona isso, dá um Ctrl+K, que seria inserir link no texto, e aí você coloca assim no link, ó, muda de texto, de link de internet à esquerda lá, para link de e-mail, e vai aparecer para você um mail to, 2 pontos. Isso é um protocolo de envio de e-mail. Aí você cola o endereço
endereço de e-mail, contato, arroba, etc, etc. Isso faz com que na hora que você der OK, o texto fique com esse link amarrado ao protocolo. Clicando, ele abre o seu cliente de e-mail da máquina padrão para poder você mandar o e-mail, já preenche o campo para, então ele já faz algumas automações, que é bem interessante. Não é diferente para o protocolo Call to, né? Ou Call. Alguns usam só Call, C-A-L-L, que é telefonar, né? E aí o que acontece? 2 pontos, você vai colocar o seu telefone com a máscara, isso vira um link de Call to Action para ligação. Então você não precisa mais nem discar. Você vai no seu CRM, tá lá o campinho do telefone aparecendo da Mariana, você clica no link e ele já faz a descagem automaticamente. Se a Mariana está no catálogo de contatos, vai aparecer a foto dela que você configurou, nome, cargo, sobrenome, empresa e assim por diante. Então fica bem completo, fica muito rápido e prático. Fora isso, eu posso ainda ter Viva Voz, se eu quiser, tiver com mais pessoas aqui, quiser que as pessoas escutem na caixinha de som do computador ao invés de eu só escutar no meu fone do softphone. Eu posso dar mute para conversar com quem eu quiser sem que o cliente ouça. Eu posso fazer transferência entre ramais assistida e não assistida. A assistida é aquela que o cliente ouve quando eu faço a transferência e fala: Roberto, tudo bom? Eu tô aqui com o cliente X na linha, vou te passar, tá? E a não assistida é quando ele fica escutando a musiquinha da URA enquanto eu falo com a pessoa para qual vou passar o ramal, e aí depois ela só ouve a pessoa falando com ela por último, tá? Conferência com várias pessoas. Eu posso ligar para o cliente X, falar com ele, colocar ele em espera, que já é um recurso legal de colocar em espera, ele volta a ouvir a musiquinha da URA. Ligo para uma segunda pessoa e coloco em conferência. Converso com o Pedro da empresa A e converso com a Maria da empresa B. Eles se ouvem, se conversam e conversam comigo. Isso é muito prático, tá? Gravação de chamadas é outra coisa que se utiliza muito. Você pode gravar a chamada localmente através da ativação pontual do recurso quando você vai iniciar uma chamada pelo softphone. Isso gera um arquivo MP3 numa pastinha na máquina. Ou se o seu serviço de PABX virtual dá suporte a isso, você vai baixar quando você quiser a gravação que fica lá no seu servidor, no seu PABX, na sua telefonia, tá? Alerta de chamada com identificação. Você gerou contato no softphone, a pessoa tá te ligando daquele número, vai aparecer não só o telefone tocando, né, o barulho de telefone, mas vai aparecer a notificação ali perto da área de notificação do Windows, com a foto, com o nome, quer dizer, você já sabe quem tá ligando, você se prepara para atender adequadamente, personalizadamente, tá? Personalizadamente, pronto. Função não perturbe, ok? Você pode colocar no seu softphone que aí ele não toca. De repente você está numa reunião, fazendo uma apresentação de alguma coisa, quer colocar um foco em algo. Ou você pode configurar a sua URA também, né, para funcionar em determinados períodos. Por exemplo, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, e depois do almoço das 3 até as 17, né? E colocar, inclusive, gravações, né, dizendo que se ligar, por exemplo, ao sábado, né, aí você starta a URA ali, o cliente vai ouvir que o funcionamento é de segunda a sexta, do horário X ao horário Y e assim por diante. Indicador de chamada perdida, você sabe quem ligou e quando você não conseguiu atender, sabe qual é o número, e aí você não perde as oportunidades, porque se tem uma ligação perdida, você vai atrás e consegue recuperar. Ou você pode ativar também no servidor o correio de voz. Além de você saber que alguém ligou e você não atendeu, você vai saber o assunto que a pessoa deixou previamente para você já ligar tratando esse assunto. Por último, você tem um recurso muito bom, que é o recurso Siga-me. Isso tem que estar habilitado no servidor também. Você está na sua mesa de escritório, tratando um assunto, atendeu ou ligou pelo seu softphone, mas você tem que sair, tem que pegar um Uber, tem que pegar um táxi para ir, enfim, no cliente, para ir pegar um voo, alguma coisa. O que você faz? Você ativa o Siga-me, que é uma transferência, só que ela não é uma transferência entre ramais, ela é uma transferência nos seus dispositivos. Você vai sair do seu softphone de máquina, seja ele um Mac, um Linux ou um Windows, e vai para o seu softphone do mobile, que pode ser o smartphone ou pode ser o tablet. E aí, ele transfere a chamada da sua máquina para o seu celular, você continua a ligação no celular, pega seu Uber e vai embora, pegar seu voo. Olha que maravilha. Muitos recursos, né? Parece que é uma overdose de informações. Mas é isso. Eu tenho inclusive um vídeo no meu canal do YouTube. Procure aí minhas redes sociais, Maurício Cassemiro, C-A-S-S-E. Embora fala-se Casemiro, é Cassemiro com 2 S. Procura aí no YouTube meu canal. Se inscreve que tem um vídeo falando também sobre softphone, tá certo? Bom, terminamos aqui o nosso segundo podcast do Café com Tecnologia. Eu espero que tenha gostado e até o próximo podcast.